Bom, aqui começando uma nova série de vídeos no canal aqui de teste de jogos no tablet Samsung Tab S6 Lite, a versão de 2024. Nada mais justo do que começar com os jogos do PlayStation 2. Então aqui nesse primeiro vídeo eu irei testar 10 jogos do PlayStation 2 e farei meio que uma avaliação de cada jogo. Alguns jogos, assim, quando começou a rodar bem, eu falei, pô, agora vai. Aí quando eu vi que alguns jogos mais pesados não rodaram tão legal, veio aquela decepção. Mas assim, a avaliação continua positiva. Mas blá blá blá, não resolve nada. Vamos logo pro vídeo, vamos lá. Aqui começando primeiro com um jogo mais tranquilo, Dragon Ball Z Infinity World. E aqui não tenho o que comentar negativamente. O jogo rodou muito bem, assim, se eu notei algum travamento foi coisa bem pouquinha. Importante comentar. Todos os jogos de PS2 que eu testei aqui eu usei o Aether, baixei no Google mesmo, baixei também a BIOS no Google mesmo. E assim, em questão de configuração não mexi em nada, deixei no padrão. Então depois, se o pessoal tiver comentários sobre melhorias se fazer, configuração e tal, aí eu faço uma continuação. Mas voltando aqui, no padrão Dragon Ball Infinity World, tira de letra, o jogo roda liso, a trilha sonora direitinho. Como vocês podem ver aqui, eu tô perdendo pro Raditz, a máquina do Infinity World é muito trapaceira, muito. Mas o jogo aqui rodando direitinho, muito bem. Então, por exemplo, já que passa no teste o jogo do Dragon Ball Z Infinity World, rodando muito bem no Tab S6 Lite. Vamos pro próximo. Continuando aqui a lista, agora testando o jogo do Street Fighter Alpha 3, um jogo de luta 2D. E aqui novamente não tem o que comentar, rodando muito bem o jogo. Eu tava em dúvida em testar esse jogo ou Marvel vs Capcom, mas eu vou deixar o Marvel vs Capcom para outro emulador. Aqui no Play 2, o Street Fighter 3 um jogo muito subestimado, o pessoal comenta pouco, mas é muito bom esse jogo. Rodando aqui muito bem, vocês podem ver o som. É um jogo que graficamente 2D ele é muito bonito, é um jogo assim, o pessoal não comenta muito, mas pô, um baita jogo de PS2 esse aqui. Recomendo quem não jogou jogue. Quem principalmente gosta de jogo de luta, que tá rodando muito bem no Tab S6 Lite, o Street Fighter 3. Eu tô tão acostumado com o Alpha 2 de Super Nintendo que já estava falando no automático por engano. E aqui, vamos pro próximo. Continuando aqui a lista, agora o jogo Silent Hill 2, um jogo, um survival horror, ganhou remake recentemente, mas aqui vamos rodar a versão raiz, a versão clássica no Play 2 e como também podem ver o jogo está rodando muito bem. Eu não prossegui muito no jogo, mas assim, já o mapa inicial, que já mesmo tem essas texturas e tal, ele tá rodando direitinho. O jogo baita clássico do PS2. Esse aqui eu vou ser sincero, eu nunca joguei muito não, porque eu sou bem medroso para jogo de terror. Eu me assusto jogando Super Mario, quando às vezes aparece um inimigo de um canto da tela que eu não tava esperando, já tomo um susto. Então, jogo de terror não é minha praia, mas para quem curte esse aqui é um clássico. E aqui também rodando muito bem, surpreendeu positivamente, que eu imaginava, pô, jogo japonês às vezes de Play 2 tem alguns problemas em emulador, e aqui tá rodando direitinho. Então vamos pro próximo. Continuando aqui a lista, que vamos já falar de um clássico definitivo do PS2, GTA San Andreas. E bem, aqui o jogo ele tá rodando naquela condição que eu considero assim, jogando cru, sim, sem mexer em nenhuma configuração, até dá pra jogar. Tem momentos que você sente que não tá muito legal, mas dá pra jogar. Tipo, o CDI normal, o jogo tá rodando liso. Agora quando aparece muito carro, muito NPC, o jogo já cai a taxa de quadros. Então eu acredito que o GTA San Andreas, fazendo algum leve ajuste no frame skip, algo assim, já vai ficar completamente jogável. Mas aqui, esse é um jogo que me surpreendeu positivamente. Pensava que ia travar, que não ia rodar nada, e tá rodando relativamente bem. Com ressalvas. Por exemplo, quando eu fiz o código de armas do jogo, ele ficou lento, e quando tem muito NPC fica lento. Mas então, fazendo um leve ajuste, eu acredito que vai rodar melhor e fica completamente jogável. Assim, do jeito que tá, assim, se você não for muito crítico em questão de quadros, dá pra jogar. Mas assim, sinceramente, eu pessoalmente, eu acho que tem que fazer algum ajustezinho sim. Então, é jogável, mas necessário fazer ajustes. Então aqui vamos pro próximo da lista. Continuando aqui a lista com outro clássico do PlayStation 2. E aqui no caso é o jogo do Ben 10. Ben 10 Protector of Earth. E aqui não tem o que comentar. O jogo rodando lisinho, muito bem. Jogo 100% esse aqui. Não precisa mexer em nenhuma configuração, nem nada. E assim, o que eu posso comentar é que, pô, você não tem um baita jogo do PS2, assim,
maioria do pessoal já jogou, muito bom para jogar de 2 jogadores, de multiplayer, clássico, rodando muito bem, surpreendeu positivamente. Até quando abri o jogo toca aquela musiquinha da abertura do desenho, muito nostálgica e tal. E aqui o jogo direitinho, rodando 100%. No máximo senti que quando o boneco se transforma, às vezes cai um pouquinho o quadro, mas assim, completamente jogável, 100%. Isso aqui não tem o que comentar. Baita jogo, rodando muito bem aqui no Tab S6 Lite. Então vamos aqui para o próximo da lista. Continuando aqui a lista, não podia faltar um jogo de futebol. No caso aqui eu botei o PES 2012, mas poderia ser qualquer um, Bomba Pet, PES 2014, é basicamente o mesmo jogo. Aqui o PES 2012, ele tá rodando num modo que a mesma coisa que eu falei do GTA San Andreas, assim. Dá pra jogar, mas tá lento. Nessa primeiro vídeo aqui eu tô testando o jogo cru para ver como é que ele roda assim, sem alterações. Numa parte 2 eu faço alterações para ver o que fica melhor. Mas aqui na primeira vista, o jogo dá para jogar no normal, mas assim, quando fica muito jogador em campo junto, cai os quadros, então tem que... Mexendo na configuração de frame skip é outro jogo que eu acho que fica rodando muito bem. Porque assim, já assim deu para jogar, com a taxa de quadros mais estável vai ficar melhor ainda. Ele entra na mesma categoria do San Andreas. Tá ok, mas precisa de ajustes. Então aqui, vou dar um direitinho, deixa eu só fazer um gol pelo menos. Que consegui fazer um gol na prorrogação. O que o Cacilhas... Olha, quando a gente tá gravando, inacreditável acontece. O que o Cacilhas agarrou nesse jogo aqui não tá no gibi. Pô, só defesa tipo Yashin, Courtois, tipo, muito apelão a máquina aqui, né, quando eu tô gravando. Vamos aqui pro próximo da lista. Continuando aqui a lista, agora vamos para outro clássico do PlayStation 2, um dos jogos mais pesados do Play 2, God of War 2. O jogo aqui, 8 GB, tipo, um jogo, já, acho que é o maior jogo do PS2 em tamanho de ISO. E assim, esse jogo aqui já entra naquela categoria que tipo, não dá para jogar, tá lento. Eu vi vagamente que tem como melhorar, mexendo numa configuração do FPS, em vez de ser 60 mudando para 30, mais de novo. Aqui na primeira vista, o jogo não dá para jogar não. No jogo em si tá muito devagar, tipo, tá na metade da velocidade. No menu, misteriosamente a velocidade tá normal, mas no jogo ele fica muito devagar, infelizmente. É um jogo que eu já esperava que não ia rodar, mas tipo, já tá tão positivo, surpreso positivamente com outros. Eu falei, pô, vai que o God of War roda. E infelizmente não rodou. Mas aqui um jogo essencial para testar, tinha que estar na lista de testes. Aqui até a sugestão do inscrito, vou deixar aqui na descrição todo mundo que comentou sugestão de jogo e tal, para dar os créditos. E aqui, vamos pro próximo da lista. Agora aqui testando um jogo que entrou na lista por engano, porque a minha ideia era gravar o Sonic Riders Zero Gravity, só que eu baixei por engano o Sonic Riders apenas isso, é o 1 e o outro seria o 2. E assim, o outro é melhor, mas é mesmo motor gráfico e tá rodando bem. O jogo aqui tá rodando direitinho. Eu tô penando aqui para passar ganhar a corrida, porque as mecânicas aqui são bem mais primitivas, mas assim, o jogo também tá rodando bem. Me surpreendeu positivamente, porque jogo de corrida tem muita palhaçada para rodar, sei lá o que, de frame, tem que ajustar isso, ajustar aquilo. Aqui eu não mexi em nada e o jogo tá rodando bem. Então aqui, avaliação positiva do clássico do Play 2, no caso não esse em si, mas o Zero Gravity, Sonic Riders. Joguei muito, um jogo assim que também não vejo muito o pessoal comentando, mas baita jogo do Play 2 também. E aqui tá rodando direitinho no Tab S6 Lite. Aqui já caminhando para o final do vídeo, outro clássico do Play 2. Aqui eu acho que já falei clássico umas 1000 vezes, mas não tem como não dizer, porque são baita jogos. E aqui no caso, o jogo do Crash to Insanity. Esse aqui entra naquela categoria do tipo, tá rodando estranho, tipo, tá funcionando, mas podia ser melhor. Eu sinto que quando tem menos objetos na tela, a taxa de quadros sobe, e quando tem muito objeto na tela, a taxa de quadros cai. Então, talvez fazendo um ajuste na configuração, o jogo fique melhor. Mas assim, eu acredito que um ajuste simples já resolva, porque assim, já tá rodando bem. Você vê que fica 60 quadros. Então, a questão é só estabilizar o quadro. Talvez fazendo alguma mexida, como eu comentei, ele fique melhor. Assim, forçando um pouco dá pra jogar, mas não tá 100% não. Tem que fazer um ajuste pra jogar. Entra na mesma categoria do GTA e tal. Vamos aqui para o último da lista. E por último aqui, não podia faltar Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Outro, assim, esse jogo aqui não vou falar nada, porque o canal, metade dos vídeos do canal é sobre esse jogo já. E esse jogo eu deixei por último por um motivo peculiar, que é o seguinte.
A versão de Play 2 também não rodou 100%. Talvez fazendo algum ajuste, ele tá rodando até que bem, mas precisa de um ajuste para ficar estável, ele tá caindo muitos quadros. Só que tem uma versão do GameCube, o Nintendo Wii no caso, que roda bem melhor. Então, esse jogo, tanto é que é por isso que eu não gravei do Resident Evil 4. Esses dois jogos que tem versão para Wii, é mais jogo você jogar a versão de Wii, porque o Dolphin é um sistema mais otimizado. Não sei explicar corretamente, tecnicamente, o porquê, mas o Dolphin roda melhor. Então, o Resident Evil 4 e o Dragon Ball, eu vou fazer um teste mais profundo no Dolphin, porque lá roda direitinho. Aqui eu já esperava que não ia ser grandes coisas, tanto que o Resident não entrou na lista. E o Dragon Ball roda, mas assim, tem um sistema que roda melhor e é basicamente o mesmo jogo. Eu acho assim desnecessário fazer tanta questão de rodar essa versão em específico. Mas bem, este foi o vídeo aqui, um vídeo meio, não exatamente longo do canal, mas assim, testando bastante jogos em série do PS2 e tal. A avaliação do emulador aqui é positiva, do processador também do tablet, que 4 GB de RAM e o Exynos aí da Samsung não fizeram feio. Pensava que, pô, antigamente aquela coisa, né? O Exynos era muito pior do que o Snapdragon. Hoje em dia eu acho que tá mais próximo, assim, de questão de distância. E não fez feio não, rodou bem. E a maioria dos jogos rodou direitinho. Um ou outro que precisa fazer um ajuste, mas assim, um pequeno ajuste. Os únicos jogos mesmo que precisam de um ajuste mais profundo, o único mesmo com ajuste mais profundo é o God of War mesmo, mas esse é um jogo também mais pesado. Então assim, a avaliação positiva aqui do PS2. Se fosse uma prova, no quesito PS2 o tablet passa de ano. Então bem, este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Sugestões de mais jogos, deixem aí nos comentários, configuração, fale tudo aí nos comentários, pessoal. Pode comentar, que aí eu respondo quando puder. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo, nos vemos no próximo.